Olá, sejam muito bem-vindos ao Compilando o Futuro, um oferecimento da AMS Tech. Eu sou o Algorito e tô aqui com vocês para a gente desvendar juntos as ideias que estão literalmente construindo o nosso amanhã. Se você é daquele tipo de pessoa que é apaixonada por inovação, que não para de aprender, então olha, pode puxar a cadeira que você tá em casa. Hoje a gente vai mergulhar fundo e desmontar um dos maiores mitos, uma das maiores travas da nossa cultura. Vamos começar direto no ponto nevrálgico da questão. Pensa em nomes como Mozart, Einstein, Michael Jordan. São nomes que, quando a gente ouve, quase que automaticamente a gente pensa gênio, talento nato, né? Mas e se eu te disser que essa crença, essa ideia de um dom divino, foi na verdade a maior barreira que existe entre nós e o nosso verdadeiro potencial? E essa pergunta aqui, ela não é só filosofia, não. A resposta que a gente dá para ela, seja de forma consciente ou lá no fundo do subconsciente, dita a maneira como a gente encara tudo na vida. Cada desafio, cada projeto novo, até os nossos relacionamentos. Afinal de contas, talento é um presente que a gente simplesmente recebe ou é um músculo que a gente constrói? E para desvendar esse mistério, a gente vai se apoiar no trabalho, olha, revolucionário da psicóloga Carol Dweck, lá de Stanford. Ela dedicou a carreira inteira dela para entender exatamente isso. Como é que as histórias que a gente conta para nós mesmos sobre as nossas próprias habilidades acabam se tornando o roteiro das nossas vidas? E a grande descoberta da Dweck é de uma simplicidade que chega a ser genial. Ela percebeu que, no fundo, não existe uma infinidade de mentalidade por aí. Existem basicamente duas. Apenas duas. E são como dois universos paralelos que determinam como a gente encara desde uma simples planilha no trabalho até o fim de um relacionamento. De um lado, a gente tem o que ela chamou de mindset fixo. É aquela crença de que as cartas já foram dadas no nascimento. Ou você tem inteligência, ou não tem. Ou você tem talento, ou não tem. Tudo pré-definido, imutável. Do outro lado, tem o mindset de crescimento. É a visão de que as nossas habilidades são como um músculo, sabe? Elas se fortalecem com o treino certo, com dedicação. É uma pequena diferença de crença, mas que cria um abismo gigantesco no resultado final. E as consequências disso no dia a dia são brutais. Pensa só, no mundo do mindset fixo, um desafio é visto como uma ameaça. É um teste perigoso que pode expor você como uma fraude. O esforço é quase vergonhoso, é um sinal de que você não nasceu para a coisa. E o fracasso? O fracasso não é algo que aconteceu com você, ele define quem você é. Agora, no universo de crescimento a história é completamente diferente. Desafios são a academia onde a gente constrói nossa força. Esforço é a jornada em si, é o caminho para a maestria. E o fracasso? É só um feedback, um dado, é como um GPS recalculando a rota. E olha, se até agora você está pensando que isso é só um papo meio de autoajuda, se prepara, porque agora a gente vai entrar no laboratório, onde a neurociência vem e prova que o mindset de crescimento não é só uma filosofia bonita, é um fato biológico. A palavra-chave aqui é neuroplasticidade. O que é isso, basicamente? Pensa que o nosso cérebro é como uma massa de modelar. Toda vez que a gente aprende algo novo, que a gente se esforça, que a gente sai da zona de conforto, a gente está literalmente esculpindo novas conexões entre os neurônios, reforçando caminhos. O cérebro não é um hardware fixo, que veio de fábrica e pronto. Ele é um software que se reescreve o tempo todo, com base no que a gente faz e onde a gente foca. E essa imagem aqui, cara, ela é assustadora e fascinante ao mesmo tempo. Isso é o que acontece dentro do cérebro no exato momento em que a gente comete um erro. No cérebro de mindset fixo, acontece um blackout, a atividade elétrica quase zera. O cérebro meio que desliga para proteger o ego, sabe? Tipo, não quero nem ver. Já no cérebro de mindset de crescimento ao oposto, ele acende que nem uma árvore de Natal, fica faminto por informação, analisando o que deu errado para poder corrigir no futuro. Um cérebro se protege, o outro evolui. Ok, teoria na bagagem, ciência conferida. Agora, vamos sair do laboratório e ir para o mundo real, para a arena, para ver como esses dois mindsets se comportam quando a coisa aperta de verdade. A gente vai focar em 3 campos de prova bem diferentes: a sala de aula, a sala de reuniões de uma grande empresa e o campo de jogo dos esportes de alto rendimento. São lugares onde um mindset pode criar um gênio e o outro um eterno frustrado. Na educação, a descoberta da Dweck é uma das coisas mais contraintuitivas e poderosas. Dizer para uma criança, nossa, você é tão inteligente, é na verdade um veneno, porque isso ensina ela a ter medo de qualquer desafio que possa arranhar essa imagem de perfeição. O antídoto? Elogiar o processo. Coisas como, uau, adorei como você não desistiu desse problema difícil, ou sua estratégia para chegar nessa solução foi brilhante.
A gente não elogia o troféu, a gente elogia a maratona que foi corrida para chegar até ele. E no mundo dos negócios? Pensa no caso da Microsoft. Quando o Satya Nadella assumiu como CEO, ele herdou uma cultura que ele mesmo descreveu como de sabe tudo. Cada executivo tinha que ser o mais inteligente da sala. Era uma cultura tóxica, de puro mindset fixo. O que ele fez? Ele demoliu isso e construiu, tijolo por tijolo, uma cultura de aprende tudo, onde fazer a pergunta certa é mais importante do que ter a resposta pronta. O resultado? Bom, a Microsoft renasceu das cinzas e voltou a ser uma das empresas mais valiosas do mundo. Nos esportes, o contraste é brutal. De um lado, você tem um John McEnroe. Talento puro, ninguém nega. Mas ele era um prisioneiro do mindset fixo. Cada erro em quadra era um ataque pessoal. Suas famosas explosões de raiva eram só uma frágil armadura para esconder insegurança. Do outro, um Tiger Woods, que no auge absoluto da carreira, teve a coragem de desmontar completamente o seu swing de golfe e reconstruir do zero, mesmo sabendo que ele ia piorar por um tempo antes de melhorar. Isso, gente, não é só talento. Isso é coragem. Isso é a mais pura expressão do mindset de crescimento. Mas, atenção aqui. Muita atenção. Porque é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas entende o conceito todo errado. Ter um mindset de crescimento não é só sair por aí repetindo eu consigo, ou simplesmente decidir se esforçar mais. O buraco é bem mais embaixo. A própria Carol Dweck teve que criar um termo para isso, o falso mindset de crescimento. É o erro de glorificar o esforço pelo esforço. O esforço cego, que ela chama de suor estéril. Imagina elogiar alguém por passar o dia cavando um buraco com uma colher de chá. O esforço está lá, com certeza, mas a estratégia é péssima. A questão não é sobre tentar mais, é sobre tentar de forma mais inteligente. Então, o que é o mindset de crescimento de verdade? É um ciclo, é um processo ativo. Você se esforça, aí você falha, aí você para e analisa o feedback dessa falha, aí você muda de estratégia e tenta de novo, de um jeito diferente. Não é sobre dar murro em ponta de faca, é sobre usar o feedback da faca para descobrir onde está a maçaneta da porta. É se perguntar o tempo todo o que eu posso aprender com isso e que outra abordagem eu posso tentar agora. A Dweck usa uma analogia que eu acho simplesmente perfeita para descrever a sensação de viver nesses dois mundos. Ela diz que viver com um mindset fixo é como estar na França. Você sente que está o tempo todo sendo julgado, avaliado, como se precisasse passar num teste para ser aceito. Já o mindset de crescimento é como estar na Itália. Lá não existe teste, a aceitação vem primeiro, a conexão é a base. Um mundo é um tribunal constante, o outro é um laboratório de aprendizado. E com essa reflexão, a gente chega ao final da nossa análise. A pergunta que fica no ar não é sobre o tamanho do nosso talento, mas sim sobre o tamanho da nossa crença. E se o maior limite que existe entre nós e o nosso potencial máximo não for a nossa capacidade real, mas sim a história que a gente conta pra gente mesmo sobre essa capacidade, toda a nossa jornada de hoje foi guiada pela obra monumental da Carol Dweck. Se você quiser se aprofundar ainda mais, as principais referências estão aí na tela. Eu sou o Algorito e este foi o Compilando o Futuro, um oferecimento da AMS Tech. E a pergunta que eu deixo para você pensar é: qual crença você vai escolher para compilar o seu amanhã? A gente se vê na próxima.